Você... Boa noite, meus eminentes acadêmicos, confrades, meus irmãos. Muito obrigado pela presença de todos. Nós vamos dar início aqui à nosso Conversas Filosóficas deste sábado, 6 de julho de 2024. É um prazer, uma honra, um privilégio ter vocês conosco aqui. Vamos fazer aqui uma breve apresentação do nosso projeto. Já peço para que os irmãos preencham a lista de presença para receberem o certificado e o material de nosso encontro de hoje. O Conversas Filosóficas, como o próprio nome já diz, consiste em conversas sobre temas que nos permitam melhorar, evoluir, sem discussões políticas, partidárias e religiosas sectárias. A cada encontro, um convidado apresenta um tema de forma sucinta, sem a intenção de esgotar o assunto, destilando em doses homeopáticas seus conhecimentos. Nosso projeto está em constante aprimoramento. Não teremos perguntas, meus irmãos. Ao final da exposição, os irmãos podem contribuir com o tema abordado com no máximo 3 minutos. Na noite de hoje, o nosso irmão Brandão vai ser o irmão responsável por controlar esse tempo. Então, nós pedimos o respeito por esse tempo para que a gente possa dar oportunidade para o máximo de irmãos possíveis. O nosso próximo encontro será no dia 3 de agosto. Nós nos encontramos nos primeiros sábados de cada mês. E o próximo encontro será no dia 3 de agosto. Nesse momento, eu passo a palavra ao nosso eminente acadêmico, irmão Isaltônio, presidente da seccional de Ariquemes, para que nos conduza em um momento de introspecção. Irmão Isaltônio, tens a palavra. Gratidão, boa noite a todos. Nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento às alturas para Sem nos quintal nem nada, um salão. ingressar em um momento de introspecção. Ela não tem conhecimento para. Ia ser da conta dela? Não era da conta de ninguém. Seria importante alguém desligar o som que aí, né? Toda hora ele está ligando. Grande arquiteto do universo, ouça-nos com indulgência. Tenha piedade das nossas fraquezas e ajude-nos com a sua força. Tu, a quem todos os pensamentos e ações dos homens é conhecida, dai-nos sabedoria para julgar com justiça e misericórdia. Se for sua vontade guiar e direcionar nossos irmãos, preserve-nos da raiva, da vaidade e do erro. Evite que nossos pés se desviem. Conduza-nos pelo caminho da verdade. Não nos deixe cair em tentação. E que não procuremos usurpar os poderes e direitos que adequadamente pertencem a todos os teus filhos. Fortalece as nossas boas resoluções para que prevalecemos contra o egoísmo e a indiferença da palavra ao nosso redor. Ajude-nos a cumprir todos os nossos deveres, a nós mesmos, ao próximo e a ti. Deixai a luz maçônica fluir pelo mundo. Perdoe-nos das nossas ofensas. Quando nos desviarmos, conduza-nos de volta ao verdadeiro caminho e nos ajude em nossos fracos esforços a remover todos os obstáculos ao triunfo final da grande lei do amor. E, tendo fielmente cumprido nosso dever aqui embaixo, nos receba em tua grande loja celestial. Aquela casa não feita por mãos humanas e eterna nos céus. Assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, eminente acadêmico e presidente da seccional de Ariquemes, irmão Isaltônio. A Academia Maçônica de Letras, no dia 28 de junho de 2024, completou 28 anos de fundação
nós fizemos uma celebração no dia 29, uma cerimônia muito bem concorrida, com vários irmãos. Temos a posse ao eminente grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, irmão Claudenício Alves, e ao eminente grão-mestre adjunto da Glomaron, irmão Cláudio Aparecido Pinto. Também mudaram de categoria o nosso irmão Antônio, que já era membro efetivo, mas faltava a formalização, né? Também o irmão Rosalvo e o nosso irmão Everton. E ainda demos posse como membro honorário ao nosso querido irmão Célio, é um historiador aqui do estado de Rondônia. Então, nós estamos muito felizes por esses 28 anos de fundação de nossa academia. Nós estamos fundando seccionais no estado de Rondônia, um projeto do presidente anterior, irmão Paraguaçu, e o nosso eminente acadêmico Moisés Altônio, ele preside a seccional de Ariquemes com toda a maestria, já deu posse oficialmente ao primeiro membro daquela academia, membro efetivo, nosso irmão Eduardo Ribeiro, e com certeza nós iremos colher bons frutos ao longo desses próximos anos com as nossas seccionais e aqui na sede também. Agradeço mais uma vez imensamente a presença de todos e, mais uma vez, eu devolvo a palavra ao nosso eminente acadêmico e presidente da seccional Ariquemes, Moisés Altônio, para que possa fazer a apresentação do nosso expositor na noite de hoje. Vou ligar meu áudio aqui, né? O nosso irmão Luciano Galina de Medeiros é mestre instalado, justa, respeitável e benfeitora loja simbólica Ilha do Governador, número 2378, jurisdicionado no Grande Oriente do Brasil, no oriente do Rio de Janeiro, na Ilha do Governador. Possui pós-graduação em maçonologia, história e filosofia pelo projeto Uniacácia Uninter, ou Uninter, do Paraná. É isso, presidente. Obrigado, eminente acadêmico Moisés Altônio. Nosso irmão Luciano fez um brevíssimo currículo para que nós ganhássemos tempo, um irmão muito valoroso que tem muitos conhecimentos para nos compartilhar na noite de hoje. Antes de passar a palavra para o nosso irmão Luciano, eu vou pedir para que os irmãos que estão presentes aqui ouçam atentamente o que ele vai dizer. Na verdade, como eu disse, uma espécie de provocação, né, no mais belo sentido da palavra, para que a gente possa depois fazer a interação. Ou seja, quando o nosso irmão Luciano concluir a sua linha de raciocínio, nós abriremos espaço para os irmãos fazerem as suas colocações, podendo, inclusive, discordar do ponto de vista dele, desde que o faça com educação, né, e que não possa denegrir aquilo que seja falado, mas que o irmão possa trazer a sua própria opinião. Então, a ideia é essa, a ideia são conversas no ambiente que nós estamos, né, entre irmãos, então, prevalecendo a irmandade. Mas o irmão pode e deve discordar, né, dos expositores, mas desde que tenha esse discernimento. Então, nesse momento, eu passo a palavra ao nosso irmão Luciano, para que ele possa fazer a sua exposição na noite de hoje. Irmão Luciano, tens a palavra. Ficou esquisito esse trem, não? Tem uma pessoa que está com o microfone aberto aí, né? Ele fica puxando a tela. Não sei quem é. Tá escrito, acho que Juarez Bretas. Irmão Antônio, você pode desligar o microfone de todos? E aí, irmão Luciano, liga novamente. Eu estou tentando fechar aqui e não consigo. Pronto, eu desliguei de todos. Você tem que ligar o seu agora, irmão Luciano. Pronto. Nada pessoal, viu, irmão? Porque a tela puxa, quando a pessoa fala, a imagem puxa para aquela pessoa, então vai atrapalhar o entendimento de todos aí, se ficar alternando a imagem, né? É bom, como foi dito,
não se trata de uma aula, né? E isso me tranquiliza bastante, o Conversas Filosóficas, e eu gosto muito do formato, porque é como se fosse um diamante, né? O diamante ele tem diversas facetas, né? E todas essas facetas fazem parte do mesmo diamante, né? Então, o irmão Vanderlei, lá em Rondônia, vai olhar para uma faceta do diamante, eu vou olhar para outra faceta do diamante aqui, o irmão Isaltônio vai olhar para uma terceira faceta, e pouco a pouco nós vamos construindo o entendimento desse diamante. Talvez a gente até não consiga desenhar todo esse diamante, né? E a gente vai estar no ramo da metafísica, né? E é um pouco disso que se trata a metafísica. A metafísica, Kant nos trouxe, Immanuel Kant, um filósofo do século XVIII, ele nos trouxe que o juízo metafísico, né? O conhecimento metafísico, ele não pode ser construído, é incognoscível, né? Porque a experiência não fornece os subsídios para tal, enquanto que a razão não alcança a metafísica, né? Mas isso a gente vai entender melhor, falando assim, descrevendo não fica claro, mas durante a exposição vai ficar mais claro. Mesmo eu vou compartilhar aqui, agora eu estou mais esperto. Estava brigando antes da exposição. Tá vendo aí, irmão Vanderlei? Sim, estou vendo. Estamos vendo Pronto. aqui. Então, como foi dito ali, né? Tive a oportunidade de fazer esse MBA de História e Filosofia do Projeto Necasa, que continua em vigor, da Uninter, lá no Paraná. Fiz em 2018, na primeira turma, mas recomendo aos irmãos que tiverem a oportunidade de fazer, as turmas estão abertas, né? É um preço bem baixo. Na ocasião, foi a primeira turma, eu não tive ônus, né? Os irmãos que fizeram o curso não tiveram ônus, mas hoje tem um ônus, mas é bem baixo em face do valor. E aí nós vamos estudar hoje os princípios e valores, né? Nós vamos nos debruçar sobre eles. Não passou, deixa eu ver aqui. Pronto, passou. E esse tema, ele não é nada nato do ser humano, né? Não é nato do ser humano. O ser humano nasce com a capacidade de raciocinar, mas a razão não é própria do ser humano, né? A intuição é mais natural do ser humano, mas a razão nem tanto. E o ser humano ele consegue alcançar a razão por meio da busca, né? Da busca do conhecimento, ele consegue alcançar a razão. Mas é mais natural que por meio da sensibilidade, as sensações, né, proporcionadas a ele por meio dos cinco sentidos e a interpretação mediante o método empírico, né? Não da filosofia empirismo, né? Não a doutrina do empirismo, mas o método empírico, aquele que faz com que se busque na natureza, no mundo físico, evidências, né? A gente consegue construir o conhecimento. E, no caso aqui, a construção de competências, ela acontece por meio do conhecimento, propriamente dito, como vamos nos debruçar hoje, também pelas habilidades, que é quando tomamos esse conhecimento e aplicamos no dia a dia, só que nada disso aconteceria se não houvesse as atitudes, não houvessem as atitudes, né? É um momento em que o indivíduo, ele se motiva, ele busca um motor que o faça executar esse conhecimento e desenvolver essas habilidades com um propósito, né? Aqui nós temos a definição de princípios, eu peguei uma definição bem simples, né? Nós temos aqui uma primeira que trata de regras e outra que trata de caráter, né? E aqui nós vamos abordar aqui a de regras. Nada impede depois nos comentários alguns irmãos adentrem mais no campo do caráter, né? É porque é uma questão de delimitação de tempo, né? Que o Conversas Filosóficas ele tem um tempo de exposição ali de 30, no máximo 40 minutos, e a gente pretende ficar nesse tempo aí.
Então, o princípio, ele é uma regra, né? É um preceito moral. Aí ele até cita ali um exemplo: esse menino não tem princípios, né? E o valor aqui tem duas definições, nós vamos usar mais a segunda, né? Trata aqui do valor, o preço, desculpa, a definição mais usual que se tem no dia a dia, que é o preço que se paga ou se recebe por alguma coisa. Quando a gente pergunta qual é o valor dessa televisão, por exemplo, para um vendedor, né? Mas, de fato, valor vai além disso, né? E nós vamos entender nos próximos slides. De maneira que, para esse momento que nós vamos nos debruçar sobre o tema valor, que a gente entenda como algo que pode ser útil, como está na segunda definição ali, valia, né? Aí ele dá um exemplo, conselho de valor. Então, o valor está no conselho. Note-se que não tem a ver com preço, não tem a ver com questão monetária, né? E aí eu lanço a primeira reflexão, né? O valor é subjetivo? Desculpa, o valor é objetivo ou ele é subjetivo? Irmãos Autônio, observa a guitarra da esquerda? Sim, observo. Então, é uma guitarra que eu chuto ali que ela deve custar em torno de uns 2.000 a 3.000 reais, né? Sim. Gosta de guitarra, irmão? De... Não, Não, né? Mas eu imagino que seja esse preço. Eu realmente não sei o preço dessa guitarra, mas deve te custar algo em torno de 2.000, 3.000 reais, né? Na direita ali é uma guitarra assinada por 21 músicos. Aí eu vou citar alguns aqui: Robert Plant, Mark Knopfler, Paul McCartney. Eu estou citando os que eu conheço, tá? Jim Page, Pete Townshend, dentre outros aqui, né? Qual que tem mais valor, irmão? Isauntônio, na sua percepção. a da direita. É natural, né? Mas se nós integrarmos por um índio, um indígena, uma pessoa que não tem. Eu estou citando um indígena que é uma pessoa que vive, de uma certa maneira, distante da sociedade, né? Vamos usar esse termo mais genérico. Se nós entregar para uma criança de 3 anos de idade, por exemplo, né? Que não tem esses conceitos, ela não vai saber distinguir o valor da guitarra da direita. Ou se entregar, talvez, para uma pessoa que gosta de pagode, talvez a assinatura desses atores, cantores não tem esse valor todo que você apontou. Na verdade, você está falando num valor social, né? Embora você talvez não tenha a estima por essa guitarra da direita, como muitos músicos devem ter, especialmente se forem guitarristas, mais especialmente se forem guitarristas e gostarem muito desses artistas, né? Certamente essa guitarra vai, em termos financeiros, monetários, ela vai valer muito mais, né? Do que a da esquerda. Aí um outro exemplo. O cigarro, fumar, a gente poderia considerar que fumar, existe um valor em fumar, irmão Vanderlei, na sua percepção? Olha, eu particularmente, como eu não faço uso de tabaco e nem de bebidas alcoólicas, eu não vejo valor nenhum, mas acredito que existe, ou existiu, pelo menos no passado, o status, né, das pessoas que fumavam, né? Mas hoje a gente Uhum. já percebe que isso já está em desuso, né? Já não tem mais tanto esse status. Concordo plenamente. Vou expandir um pouco sua percepção. Você imagina que a pessoa que fuma, ela sinta o prazer em fumar? Eu acredito que pelas substâncias que compõem esse cigarro, sim, né? Em algum E momento teve a ver prazer. podemos considerar que prazer é um valor? Para algumas pessoas, sim. Sim, né? Pronto, vamos deixar por aí. Nós vamos fazer um debate sobre o que pensamos agora aqui. Fomos bem objetivos aqui, não julgamos o valor, né? Tem pessoas que veem, percebem esse valor, né, do prazer. Eu não percebo, você também declarou que não percebe. Respeito a sua posição, respeito também quem perceba, mas isso é fato, né? O valor do cigarro ele é subjetivo. Há pessoas que sentem prazer. Eu nunca provei, não sinto prazer, porque eu não tenho como avaliar.
Você declarou que não sente prazer, então temos aí que o valor, mais uma vez, demonstrou-se não objetivo, como algo subjetivo, né? Aqui nós temos o modelo do apriorismo kantiano. Não se assustem que é mais simples do que parece, né? Nós vemos aí vários conceitos, várias definições. Definições não tem, mas temos vários conceitos, né? E o que é o a priori, né? O momento a priori, diferentemente do que muitos pensam, não é simplesmente antes. É antes da experimentação, né? Antes de se ter o contato com algo por meio dos 5 sentidos. Então, vamos lembrar aqui. Nós temos o sentido da audição, da visão, do olfato, do paladar e do tato, né? Nós temos esses 5 sentidos. Antes que o indivíduo ele construa um conhecimento a partir da sensibilidade, a gente vê ali na imagem, está em azul na parte de baixo, por meio dos 5 sentidos, ele pode construir um conhecimento que se chama a priori, que acontece antes da experimentação, né? Então, como é que isso acontece, né? Nós temos ali no nosso desenho, na parte de baixo, o número. O número é a coisa em si. Eu gosto muito de usar o exemplo do raio e do relâmpago, né? Quando acontece um raio, um relâmpago, acontece alguma coisa lá dentro da nuvem que gera aquele fenômeno, né? Eu não sou entendido dessa parte de meteorologia, mas talvez o ser humano já tenha chegado próximo de entender o que de fato acontece ali para gerar aquele fenômeno. Isso é o número, né? É a coisa em si, é o que acontece ali. Só que mesmo que nós façamos os experimentos que sejam para poder identificar o que acontece dentro daquela nuvem para gerar aquele raio, nós ainda estamos limitados pelos 5 sentidos. Então, segundo Kant, o indivíduo não consegue identificar o número, ou seja, a coisa em si, porque nós só poderíamos, de fato, entender, conhecer a coisa em si, ou seja, nós mesmos, referente a nós mesmos, né? Mas ainda assim, eu, Luciano, eu só posso identificar a coisa em mim mesmo, né? Da minha pessoa, né? Eu não consigo estabelecer que o que acontece em mim mesmo é o que acontece em todas as outras pessoas. É um conceito um pouco complexo, né? E mesmo que eu pudesse fazer uma análise profunda, a condição atual do entendimento humano já deixa claro que não seria possível nem nós mesmos identificarmos em nós mesmos o que somos nós mesmos, a coisa em nós mesmos, né? Porque diante da complexidade do ser humano, né? Do indivíduo humano, né? Nós temos órgãos, nós temos pensamentos, nós temos sensações. É algo tão complexo que seria, mesmo o indivíduo, analisando o indivíduo, ele não conseguiria estabelecer a coisa em si. Mas não vamos nos preocupar com isso. E aí nós temos os fenômenos, né? Os fenômenos, então, a sensibilidade, ela é possível pela percepção do espaço e tempo que o ser humano tem. Então, espaço e tempo não ocorrem por si só, fora do indivíduo. Eles ocorrem porque existe o indivíduo. Tanto que existem experimentos que indivíduos foram submetidos a percepções de tempo diferenciadas de outros indivíduos, né? Existem, na ciência já aprovados isso aí. Experimentos com astronautas que foram para o espaço e tiveram a percepção de tempo alterada e tudo. Existem modelos também, a priori, né, que não foram experimentados ainda, que demonstram isso daí em grande velocidade, né? O que poderia acontecer com o tempo e com o envelhecimento da pessoa em alta velocidade, só que
como o ser humano ainda não conseguiu, a humanidade não conseguiu atingir esse tipo de desenvolvimento tecnológico, isso é impossível, até o momento, né? Só que essas percepções, elas nos geram intuições puras, que em termos de conhecimento, são rudimentares, né? Eles são baseados tão somente naquilo que nós somos capazes de entender nesse nível de percepção da intuição pura, né? No segundo momento, nós agregando outros elementos, o que Kant chama de categorias do entendimento, né, que são a qualidade, a quantidade, a relação, a modalidade, é possível formar os juízos, e aí nós vamos ver quais são os juízos mais à frente aí. E, então, atingir o entendimento, né? Então, se num discurso, né, num debate, nós utilizarmos a expressão, não, eu percebo tal coisa, significa que você observou aquilo por meio dos 5 sentidos e estabeleceu um juízo baseado na percepção, ou seja, na intuição. Se a partir dali você consegue agregar elementos mais baseados no raciocínio, que você aplica o raciocínio, né, e aplica essas categorias do entendimento, quais seja a qualidade, a quantidade, a relação, a modalidade, eles começam a ficar um pouco mais elaborados e nós começamos a estabelecer os conceitos puros. Nós vamos perceber isso mais à frente nos exemplos, tá? E no terceiro nível, no caso, no segundo nível ainda, né, mas um pouco mais rebuscado, no momento em que buscamos evidências desses entendimentos no mundo real, no mundo físico, aí nós temos o conhecimento científico. Então, de uma maneira básica, o indivíduo percebe algo no mundo físico, ele tem uma intuição inicial, daquela intuição ele formula um modelo, um conceito e testa esse modelo de novo no mundo físico para ver se ele de fato existe. Se existir, tem-se o conhecimento científico, né? Ao analisar o valor de cada juízo, Kant distingue 3 categorias, que é o juízo analítico, o sintético a posteriori e o sintético a priori, né? Vamos, então, observar aqui como é que são. Aqui nós temos um triângulo, né? Quando eu digo um triângulo possui 3 lados e 3 ângulos, esse é um juízo analítico. Eu só estou apenas analisando a figura do triângulo. Todas as informações que eu forneci constam no próprio triângulo. Não há nenhuma informação adicional, né? Obviamente, né? Num dado momento, é necessário dar pelo menos a informação do que é um lado e o que é um ângulo, né? Então, um lado, uma vez entendido, e o ângulo, uma vez entendido, eu consigo formular que um triângulo possui 3 lados e 3 ângulos, né? Até esse momento aqui, irmãos Vanderlei e Zaltônio, tá tranquilo? Sim, tranquilo, Tá tranquilo, né? Beleza. tranquilo. Então, esse é o juízo analítico, tá? Aqui é o juízo sintético, né? Então, partindo do juízo analítico, eu posso dizer que uma cadeira tem um encosto, um assento e 4 pernas. Bom, defini uma cadeira, né? É uma análise analítica de uma cadeira. No meio ali, eu posso dizer que essa é uma cor azul. É uma definição analítica do que se está vendo, é uma cor azul. À direita, nós temos, esta é uma cadeira azul. Azul não é próprio da cadeira. Cadeira não é próprio de azul. Logo, temos um juízo sintético, houve uma síntese, né? A síntese é quando se junta 2 ou mais conceitos, entendimentos, né? Percepções, nós temos uma síntese, né? Então, nós temos ali o conceito de cadeira, e eu posso fazer o analítico da cadeira, né? Da mesma forma como tem o azul, né? Que eu posso fazer o analítico do azul. Por exemplo, eu não citei aqui, mas existe uma frequência do azul. Eu não sei qual é essa frequência do azul, mas aí existe uma frequência lá, um número que identifica que o azul é o azul. Então, não é simplesmente da minha percepção sensorial
que eu chego a essa conclusão. Não é apenas, é possível por meio da percepção sensorial, mas digamos que existe uma pessoa daltônica com impossibilidade de perceber a cor azul. Eu vou afirmar para essa pessoa, essa cor é a cor azul, e ele não vai entender. Mas no momento em que eu pegar o aparelho que mede a frequência do azul e apontar para ele, ó, a frequência do azul é X, e está aqui neste aparelho. E aí ele vai entender que aquilo ali é azul por, por causa da frequência do azul. Então ele vai identificar o azul não pela cor que ele está percebendo pelos olhos, mas pelo o conhecimento científico do aparelho que mede a frequência do azul, que o organismo dele não tem essa sensibilidade. Então é um conhecimento científico que traz a ele o entendimento, né? Então, voltando aqui, ó. Não sei se o mouse aparece. Aparece aí, né, irmão, ou não? O mouse. Sim, sim, Então aqui, ó, a sensibilidade impede que essa pessoa com daltonismo, com impossibilidade para perceber o tom azul, perceba o azul. Mas no momento que eu uso o conhecimento científico da frequência do azul, ele tem um entendimento de que aquela ali é a cor azul, embora não esteja vendo a cor azul. Ficou claro, né? sim. Esse juízo analítico, né? Então, um juízo analítico simples. 2 mais 2 é igual a 4. Mas, Luciano, 2, a pessoa pode ver na natureza, né? Só pegar duas pedras, duas laranjas, tal. Ok, o entendimento do conceito de 2 é possível na natureza, sem problema nenhum. Mas e se em vez de 2 mais 2 é igual a 4, fosse 4 bilhões, 200 milhões, 327 mil e 412 mais 3 trilhões, já entenderam, né? Então, embora o entendimento dos símbolos, dos algarismos, né, numéricos, os algarismos já são numéricos, no entendimento dos algarismos, eles dependam, no início, de uma percepção empírica, para que se forme o conceito de 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, todo o restante, ele acontece de maneira meramente analítica na mente. Não há necessidade de uma demonstração empírica de uma conta de matemática, por exemplo. O nascer do sol, por exemplo. Aí nós já mudamos, então, né? Já não estamos mais no analítico a priori, no analítico, desculpa. Nós estamos agora no sintético, né? Sintético a priori. Todo dia de manhã, desde que eu nasci, eu vejo o sol nascer. Lá para as 6 horas da manhã, varia um pouco, né? Aí, para quem está mais próximo do norte, aí, os irmãos de Rondônia, varia menos. Aqui no Rio varia um pouco mais, lá no sul varia mais ainda, esse horário. Mas em torno de entre 5, 4h30 e 7 da manhã, o sol nasce, né? Então, eu posso agora, como conhecimento, um entendimento da natureza, dizer que amanhã o sol vai nascer. Nós estamos de noite já, né? Então, eu posso afirmar que amanhã o sol vai nascer. Ah, é uma verdade? Não, não é uma verdade. Pode acontecer alguma coisa com a Terra, pode acontecer alguma coisa com o Sol que impeça que isso aconteça. Mas, de uma maneira estatística, é possível afirmar, sim, que amanhã o sol vai nascer. Então, esse é um juízo sintético a priori. Obviamente, ele não é mais, ele é conhecimento científico já, porque nós já sabemos por que isso acontece. Por conta do movimento da Terra em relação ao giro, né, da Terra, a rotação da Terra em relação ao Sol, né? E aí proporciona os dias e as noites, né? Mas se nós vivêssemos totalmente fora da sociedade, não tivéssemos esse conhecimento científico, o entendimento já seria suficiente para a construção desse juízo sintético a priori. Você não precisa experimentar para que ele exista, né? À noite mesmo eu já consigo formular isso, que amanhã de manhã vai nascer o sol. Um outro é o unicórnio, né? Se eu virar para você e falar assim, ó, meu irmão, imagine um cavalo. Imaginei, cara. Imagina uma ave. Imaginei uma ave.
ela tem duas asas, correto? Tem duas asas. Na verdade, esse unicórnio está sem asa, mas alguns unicórnios aparecem com asa, mas esse aí está sem asa. Mas digamos que tivesse asa, né? E imagine um touro que tem dois chifres. Imaginei o touro. Eu já estabeleci o conceito de cavalo, estabeleci o conceito de asa, estabeleci o conceito de chifre. E aí eu digo para o irmão, falo assim, irmão, imagine agora um cavalo que tenha duas asas e tem um chifre e ele voa. É um unicórnio. Se nós formos procurar um unicórnio na vida real, nós não vamos encontrar. Mas é possível encontrar um unicórnio na literatura, na fantasia, né? Existem vários unicórnios aí que são utilizados aí em filmes, em histórias e tudo, né? Então, esse é um juízo sintético a priori, nesse caso de um ser que não existe no mundo físico, existe no mundo da fantasia. E aí, nós chegamos ao nosso estudo propriamente dito, depois de tudo que nós vimos, né? É um modelo que eu desenvolvi, eu nunca vi isso aí, pensei nessa construção para facilitar a explicação da construção de valor a partir de um princípio, né? Então, ali nós temos o eixo X, que a gente pode pegar como o eixo do tempo, né? E o eixo Y, que é da agregação de valor. Então, o meu propósito é agregar valor na minha vida, na vida de outras pessoas, né? E eu parto de princípios para que isso aconteça. Podem ser princípios que eu mesmo estabeleci, mas podem ser princípios que eu importei do colégio, por exemplo, da minha vivência religiosa, né? Mas também da maçonaria, né? Já que estamos falando, o irmão Vanderlei, ele falou que eu não me limitasse no âmbito apenas da maçonaria, foi isso que eu fiz até esse momento, mas nós somos maçons e estudamos as coisas da nossa ordem, né? Eu não poderia me furtar de fazer esse exemplo, né? Então, os valores e os princípios maçônicos, né? Então, se eu quero atingir o valor, deixa eu ver se eu tenho aqui. Quero estabelecer um valor, desculpa, se eu quero atingir o valor, primeiro eu tenho que estabelecer qual que é o valor que eu quero atingir, né? Então, por exemplo, lá no caso do cigarro, né? Digamos que o valor seja a saúde, né? Então, nós precisamos conhecer, não, vamos fazer invertido, estabelecer o valor do prazer. E aí, num dado momento, o indivíduo, ele conhece o cigarro. E ele descobre que o cigarro oferece para ele um princípio valoroso referente ao prazer. Ele parte do princípio que quando ele fuma, ele sente prazer, né? Então, vou repetir a frase. Ele parte do princípio que quando ele fuma, ele agrega valor a ele por meio de prazer. E aí, ele vai identificar as melhores ações para atingir esse prazer. Ele vai ver qual é a marca do cigarro que ele vai fumar, se vai ser cigarro esse comercial ou cigarro de palha, não sei, né? Nesse momento, alguns irmãos devem falar assim, pô, mas ele está partindo por um caminho que vai destruir o próprio corpo dele. Pois é, mas aí ele não está vendo mais, aí você já não está vendo mais o valor prazer, você já está vendo o valor saúde. Então, se uma pessoa que fuma estabelece que o valor da vida dele agora não é mais o prazer, é o valor saúde, ele vai ter que buscar conhecer os melhores princípios. E certamente o melhor princípio não é fumar cigarro. Ele tem que partir do princípio que o cigarro não faz bem. Mas faz mal de que maneira? Então, aqui eu obtive aqui uma captura de tela do Instituto Nacional do Câncer, INCA, numa parte que fala sobre tabagismo, dizendo o seguinte: tabagismo. O tabagismo tem relação com vários tipos de câncer e é responsável por cerca de 90% das mortes por câncer de pulmão. Isso foi publicado em 2022, é um conhecimento recente. O conhecimento sobre os malefícios do câncer já foram descobertos na década de 60. Obter essa informação de que
uma pessoa que não fuma, uma pessoa que fuma, ela tem 30 vezes mais chance de ter câncer de pulmão do que em relação a uma pessoa que não fuma, né? Então, esse é um bom princípio, né? Eu parto do princípio que se eu fumar, eu vou ter 30 vezes mais chance de câncer de pulmão do que uma pessoa que não, se eu não fumar, né? Então, aí identifico as melhores ações, né? Aí a gente, dentro dos rolos de ações, né? Ali na parte da ação, aqui no meio, a gente pode colocar aqui mais na base, ó, não permitir a entrada de cigarro na minha casa. Isso é uma ação baseada no princípio, né? Não permitir a entrada de cigarro na minha casa. Segundo, não portar cigarro comigo. Terceiro, não aceitar cigarro, independente seja de amigo, de parente. Tudo. E, por fim, não colocar o cigarro na boca. Se a pessoa tiver a força de vontade, o raciocínio, a razão de superar a sua percepção sensorial, e aí eu usei agora Kant, ipsis literis, né? Ela com certeza vai agregar valor à sua vida mediante a eliminação do cigarro da sua vida, partindo do princípio que o cigarro destrói a sua vida. E aí eu já falei um outro valor, né? A própria vida, né? Para a pessoa sobreviver. Porque aí eu não peguei a estatística de morte por câncer de pulmão decorrente do cigarro, mas deve ser altíssima também, né? Eu não sei afirmar quanto que é, mas tenho certeza que é muito alto. E aí trago para nós aí o valor fraternidade e deixo aí, irmão Vanderlei, para que os irmãos, algum irmão que queira comentar aí, um princípio relacionado ao valor fraternidade, que é de nossa ordem, é básico, né? No ritual do GOB do primeiro grau, ele fala que é o propósito do desenvolvimento do primeiro grau, é o entendimento da fraternidade pelo aprendiz. Isso está na primeira página do ritual do GOB. E aí, para algum irmão que quiser apresentar um princípio, qualquer que seja, que leve a esse valor, e alguma ação que o irmão pode fazer, uma ação, lembrando que é um comportamento, né? Tem que trazer para o mundo físico, né? Mundo real, né? O princípio, ele é a priori, né? E a ação, ele acontece no mundo real. Ele gera reação no mundo real, né? Com isso, eu deixo essa frase. As pessoas hoje conhecem o preço de tudo e o valor de nada, de Oscar Wilde. Só me certificar que não tem. Acabou mesmo. Passa a palavra, então, irmão Vanderlei, para a condução dos trabalhos. Aí. Muito obrigado, meu querido irmão Luciano, por você ter nos trazido aqui grandes ensinamentos e compartilhado conosco essa sua pesquisa. Eu vou te dar um tempo aí para você se recompor, tomar uma água, não acenda nenhum cigarro, tá? Por favor, mas relaxe aí um pouco, que daqui a pouco nós vamos para um momento de interação. Antes, porém, eu passo a palavra ao nosso eminente acadêmico e presidente da seccional Ariquemes, irmão Isалтônio, para que lhe entregue de forma virtual uma pequena lembrança de sua passagem aqui conosco. Estou tentando abrir aqui o arquivo, tá? Abrir, ok. Acho que abri. Está compartilhado em aberto, né? Homus doctus e semper divitas habet. O homem que tem em si a instrução, como é que é? O homem que tem a instrução tem a riqueza em si, né? O O homem que homem tem sábio tem sempre a riqueza em si. O homem sábio, o homem culto, né? a Academia Maçônica de Letras de Rondônia, a MLRO, outorga o presente diploma de mérito ao irmão Luciano Galindo de Medeiros, em reconhecimento à sua notável contribuição no Conversas Filosóficas com o tema Princípio e Valores. Porto Velho, 6 de julho de 2024, assina o presidente Vanderlei Coelho dos Santos e o diretor-secretário Paulo Luciano Bastos Botelho.
Muito obrigado, eminente acadêmico Mãos Autônio. Nesse momento eu vou fazer aqui, então, a entrega também aqui pelo WhatsApp, enquanto os irmãos já vão se preparando aí para fazer um momento de interação. Só um instante. Registro aqui a entrega pelo WhatsApp ao irmão Luciano do seu certificado. Recebido, meu irmão. Muito obrigado, mais uma vez. Bom, como foi falado no princípio, nós não teremos perguntas via chat, tá? Então, os irmãos que desejam fazer o momento de interação, agora é essa fase que o irmão vai poder trazer o seu entendimento acerca do tema, princípios e valores, vai poder fazer um confronto de ideias com aquilo que foi passado pelo irmão Luciano, inclusive a provocação no sentido positivo que ele fez aí no finalzinho de sua exposição, e o nosso irmão Brandão, né, ele vai fazer aqui vai fazer exatamente, fazer o corte aqui, né? Os irmãos terão 3 minutos para fazer as suas considerações. Se nós não tivermos voluntário, nós iremos apontar os dedos. Está aberto o momento de interação. Irmão Luciano Galino, se prepare aí. Pode ser que haja réplica também, tá? E fique tranquilo que é assim mesmo, tá? Para Algum mim é ótimo, voluntário? meu irmão. Vou poder ter a oportunidade de ampliar o entendimento nos raciocínios que eu não tive, que os irmãos tiverem. A ideia é essa, perfeito. A palavra está franqueada para quem dela queira fazer uso. Irmão Cídio está presente? O filósofo? Irmão Vanderlei, Sim, aqui é Robson, da Estrela dos Magos 124. Estão me ouvindo? sim. Podeis falar, meu irmão. Obrigado, Luciano. Obrigado, muito obrigado pelas suas palavras, irmão Luciano. Um estudo eficaz e eficiente, principalmente para a nossa evolução espiritual, física e material. Baseado em tudo que você falou, e estudou e pesquisou, eu fui juntando aqui um pequeno conteúdo e vou resumir em poucas palavras. O título é O Livro da Lei na Maçonaria. Em poucas palavras, eu posso retirar a venda dos olhos, ou seja, a cegueira espiritual, as trevas, viciante e a escuridão do conhecimento científico, graças à ordem dada por Deus, o nosso grande arquiteto do universo, que determinou haja luz, porque no princípio a terra estava sem forma, vazia, e jazia em trevas. Contudo, meus irmãos, a terra ganhou formas, ficou cheia e ganhou luz. O caráter humano está nesta história. O ser vivo, antes de estudar o livro da lei, estava em trevas, ou seja, sem caráter. Apenas o Senhor reinava. Com a luz do livro da lei, o ser vivo aprendeu a possuir o bom caráter. Contudo, entre o sem caráter e o bom caráter, existe o mau caráter. Portanto, vamos praticar maçonaria na luz, sempre que possível. Obrigado, irmão Vanderlino. Obrigado, irmão Robson. Muito Irmão satisfeito. Luciano, deseja fazer alguma observação acerca do que foi dito pelo irmão Robson? Tens 1 minuto. Excelente colocação do irmão Robson, né? Justamente é isso que nós passamos 3 horas na iniciação, buscando, né? Que é a luz. Muitas vezes se confunde a luz da maçonaria com a luz de Jesus, por exemplo, né? Com a luz de Deus, tá? São conceitos diferentes, né? A própria, existe um texto de ritual maçônico que a nossa busca pela moral e pela razão. Mas nada poderia ser feito sem as bênçãos do grande arquiteto do universo, que nos traz o entendimento. Se nós não tivéssemos o entendimento, não teríamos o raciocínio, não teríamos como desenvolver todo o conhecimento científico. Então, é justamente a partir dessa possibilidade que a gente consegue fazer maçonaria e buscar a luz que o irmão Robson tanto falou. Excelente.
Nossa, foi cronometrado a pergunta com a resposta. Maravilhoso, gostei muito. Mais interações? A palavra está franqueada. Boa noite, irmão Vanderlei. Ok. Demais acadêmicos. Me ouvem bem? Sim. Bem, a propósito das observações do Kant apresentadas, eu fiquei pensando num tema que, de certa maneira, o Kant, em algum momento, teve algum tipo de articulação com o estoicismo, e sobre o propósito da chamada aqui, né, do evento, princípios e valores, né? Eu fiquei lembrando, então, pensando sobre como que é essa ideia, e aí é quase que uma derivação da exposição, não uma oposição, como que essa ideia se deu naquilo que seria essas escolas filosóficas da antiguidade, ou mais ou menos aí ano 300 antes de Cristo até o ano 30 antes de Cristo, 31. As chamadas escolas helênicas. E como que nessas escolas foi se concebendo a filosofia como um tipo de sofroneses, como um tipo não é bem sofroneses, não sei se a pronúncia é essa, mas é um tipo de exercício, né? Perdão, froneses, é um tipo de exercício, né? Ah, esse exercício ele se dava, portanto, numa busca, e aí de princípios e de valores, essa é a conexão, e que esses indivíduos, então, ao considerar que esse exercício, portanto, de exame da própria alma, ele permitia você examinar as três divisões gerais da filosofia da época, que seria a física, a ética e a lógica. A partir desse exame, você colocaria sempre em perspectiva esses três elementos. Você estaria sempre meditando em um desses três elementos, né? E aí você chega numa preocupação desse período, que às vezes pode se estender até um pouco depois dessa delimitação mais temporal, com outras escolas filosóficas que vão um pouquinho depois em termos temporais, como os neoplatônicos, por exemplo. 30 segundos, meu irmão Cid. A filosofia como a cuidar de não deixar a alma se perturbar pelos afetos, pelas paixões, e o cuidado de se dedicar às virtudes para que essas paixões possam se manifestar sem perturbar a alma. Foi um pouco isso que eu pensei a partir da sua exposição e é um pouco que a maçonaria tenta fazer. Obrigado pela atenção. Obrigado, meu irmão Cid. Desta vez até o irmão terrível funcionou, tá vendo? Bom, Luciano, tens 1 minuto para suas considerações acerca do que foi dito pelo irmão Cídio. O irmão ele percebeu de maneira eficaz a proposta. É justamente isso. Se nós deixarmos a nossa condição de humanos, e aí eu trago aquela condição da natureza de ser humano, né, agir, nós não teremos esse guia que o irmão desenhou, né? Essa condução. De onde vem essa condução? Ela vem justamente do raciocínio, que nos permite construir o entendimento. E, a partir do desenvolvimento do entendimento, nós vamos domar esses afetos, essas emoções. Somos emocionais? Somos, continuaremos sendo. Mas no momento em que nós conseguimos racionalizarmos, ele usou até o estoicismo também, né? A gente vai conseguir ter um desempenho muito melhor. Agora foi com o cronômetro aqui, eu parei no 57 de propósito. Nossa, que maravilha. Boa noite, meus irmãos. Irmão Roberto, podeis fazer uso da palavra. Obrigado, meu irmão. Eu queria que o irmão pudesse falar um pouquinho, ele falou de princípios e valores.
Os maçons têm que ter princípios e valores, as lojas têm que ter princípios e valores. Você não podia abordar um pouquinho, dentro da construção dos princípios e valores, como é que ficaria a missão, a visão e o propósito da loja e do próprio maçom? Eu sei que não é para fazer pergunta, meu irmão Wanderlei, mas é uma reflexão sobre princípios e valores, esticando princípios e valores, porque isso vai tanto para o ser humano como para a organização. Como nós estamos falando aqui da ordem maçônica, eu pensei dentro da loja e dentro do maçom. É isso. Muito obrigado, irmão Roberto, pela sua interação. Irmão Luciano, tens um minuto para a resposta. Posso ter 3? Porque aí ele... Pega meu tempo, pega, ó. Eu só falei pouco, pega meu tempo. Pronto. Com a palavra, irmão terrível. Com a palavra, irmão terrível. Irmão terrível. Ele não abriu o microfone. É justo que ele use os 3 minutos, sim, meu presidente. Pronto, ele é o juiz aqui do... Tá certo, vou soltar aqui. Meu irmão, você citou algo que eu posso relatar, uma experiência de nossa loja, Augusta, respeitável, benfeitora, loja simbólica, Ilha do Governador, número 2378. E irmão Frei Caneca, lá em 25, lá em Recife, né? Inclusive temos os irmãos Diogo Campos e Luiz Fábio, que estão a bordo aí, valeu, meus irmãos. Nós fizemos lá um planejamento estratégico da loja, baseado na minha experiência, né? Eu sou militar da Força Aérea, atuo com planejamento, atuo com projetos desde 2013, com planejamento desde 2017, atuei como assessor do planejamento estratégico do Departamento de Controle de Espaço Aéreo, toda a parte de controle de espaço aéreo, a estratégia eu que assessorava a autoridade lá no ano passado e no ano anterior, né? Agora já fui movimentado para outro setor, não faço mais isso. Mas trouxe toda essa experiência para as lojas maçônicas que eu citei, né? Frei Caneca, lá em Recife, e a Ilha do Governador. Então, nós temos lá uma identificação da missão bem estabelecida, valores também. Não temos princípios, tá? Porque o modelo não usa, mas pode ser usado também. E dali a gente estabelece os objetivos que vão ser atingidos, né? E dos objetivos nós estabelecemos as tarefas, cada tarefa com uma meta lá, indicador, tudinho e tal. Então, essa é uma forma de racionalizar a execução. Por exemplo, se nós não estabelecemos que vai ser feito um seminário e a gente deixar a vida levar, né? Deixa a vida me levar, um seminário não sai até o final do ano. Se a gente não estabelecer que vai... Por exemplo, nós estabelecemos que ia ter uma revista, e a revista não saiu, de 2023, ainda não saiu, ela está ainda sendo desenvolvida. Imagine se a gente não tivesse estabelecido, né? Então, resumindo um pouco a resposta à questão do tempo, né? De fato, se a loja tiver essa possibilidade de estabelecer sua missão, estabelecer sua visão e os valores, e daquilo ali decorrer objetivos, metas, né? Indicadores, com certeza o desempenho da loja em termos de resultados vai aumentar. Isso não quer dizer que os resultados serão associados com valor, porque aí entra a parte que o irmão Robson falou, né? Chega uma hora que um pouco de afeto é necessário, especialmente se falando de maçonaria. Então não adianta ter só essa forma empresarial. Tem que ter a fraternidade, a filantropia, tudo isso agregado. Mas se isso já estiver presente, e nas lojas estão, essas ferramentas ajudam muito. 2,55. Muito obrigado, irmão Luciano. Com a palavra, irmão Eduardo. Boa noite, irmão Vanderlei. Obrigado pela franquia da palavra. Excelente apresentação do irmão Luciano, né? Agora, eu ainda vivo um conflito, né? Queria provocar o irmão aqui e outros irmãos que queiram, né, palpitar sobre a diferença entre princípio e dogma. Obrigado. Eu vou usar o Kant, tá? O Kant, ele diz que o dogma ele não é bom, o dogma. Mas o pensamento dogmático, ele é necessário no processo. Qual que é a diferença? O dogma é quando você estabelece uma crença, não estou tendo tempo aqui, não estabelece uma crença e
e em torno daquela crença você cria um sistema, né? Uma doutrina em torno daquela crença. Isso é o dogma. O pensamento dogmático é a busca por um dogma, mas ele não vira um sistema, ele vira a sua percepção atual. Até o momento eu entendo dessa forma, por isso que traz ao entendimento. Esse é um pensamento dogmático que traz ao entendimento. Só que o pensamento dogmático ele continua a existir e ele pode trazer um outro entendimento futuro, mediante informações adicionais. Tudo. Então, o problema do dogma é se fechar numa verdade absoluta, enquanto que o pensamento dogmático permite além. Parece transmissão de pensamento. Eu já ia invocar aqui o mestre dos mestres, Mãe Eleutério Nicolau, e ele levantou a mão. Atenção, meus irmãos, o mestre dos mestres vai falar. Que honra, hein? Depois dessa apresentação, eu vou me calar. O Vanderlei tende a me comprometer, né? Me provocar. Na verdade, ele disse que não era uma pergunta para fazer perguntas, mas existe uma consideração, se poderia fazer uma investigação que eu gostaria de ver desenvolvida. Claro que talvez não seja aqui o momento de se fazer agora, mas a questão é a seguinte: será que existem princípios e valores universais? Excelente Ou eles pergunta. dependem da cultura, depende do povo? E aí, como é que nós ficamos quanto a isso? Existem valores humanos universais? Vou trazer. É um minuto também? Vamos lá com um minuto, vamos com um minuto. Vou trazer agora Você tá aqui. com crédito, só se o irmão terrível autorizar. O irmão terrível Não, que eu acho manda, não que. sou eu, não. Eu acho que. Como depende de um raciocínio lógico, de um pouco de fundo científico, então ele deve sim ter os 3 minutos. A banca julgadora lhe concedeu mais tempo, irmão Luciano. Podeis falar. Certo. Então, meu irmão Eleutério, primeiramente tem uma frase que eu quero imortalizar, né? Eu quero ser lembrado o resto da história pela minha frase, né? Não pela minha careca, né? Nunca mexa no ego de uma pessoa. Pode ser desastroso, né? Pode ser desastroso se você mexer no ego para mais, porque ela pode subir no pedestal e depois cair do pedestal, né? E pode ser desastroso para menos, que ela pode ficar raivosa até te agredir, sei lá, né? Se sentir ofendida e é aquele sentimento do escorpião, né? Que ele reage, né? Então, quando o irmão Eleutério teceu aquele comentário que não tinha o que falar, por um momento mexeu no meu ego, mas aí eu raciocinei e falei assim, não, não, esquece isso. O irmão, ele está fazendo a consideração dele e você está aprendendo igual. Então, sigamos, né? Sem exacerbar o ego, não há necessidade. Mas agradeço a consideração vindo do irmão Eleutério, realmente a gente trata diferentemente, né? Não tem como. Então, o irmão Eleutério acabou de colocar no octógono, vou trazer para a realidade de hoje, né? No octógono do UFC, Kant e Hegel. Immanuel Kant e Hegel, no mesmo octógono, né? Porque o Kant, eu gosto do Kant até onde o ponto onde nós chegamos. Não porque eu desgoste, é porque Kant chegou ele levou o pensamento dele na crítica da razão prática. Tudo que nós falamos estava no livro Crítica da Razão Pura. E ele depois desenvolveu Crítica da Razão Prática, em que ele entra no campo da moral, né? E ele estabelece um imperativo categórico que ele chega ao ponto de ser questionável. Ele atende 99,9% das situações, mas tem algumas situações em que é questionável, é onde entra Hegel, né? Então, eu acredito sim, irmão Eleutério, talvez nós, na nossa capacidade limitada de seres humanos, não consigamos ainda entender essa moral absoluta, mas no metafísico ela existe, a gente só não conseguiu tocar, né? E aí eu entendo que para a nossa vivência ela continua sendo relativa, mas relativa àquela pessoa que tenha ignorância, né? No momento que a pessoa ela toma conhecimento de uma reflexão que pode conduzi-la a um entendimento moral e ela se nega, aí ela na verdade ela atua de maneira antiética, né?
porque ela poderia agregar à sociedade e não faz por uma questão própria. Quando é uma besteirinha, não tem problema, mas quando é um caso um pouco mais complexo, ela pode matar, ferir, e aí complica, né? Então, vai ficar assim a resposta, porque se nem Kant e Hegel conseguiram. Exato. Obrigado, meus queridos. Obrigado, Edu. Eu vou fazer aqui mais uma consulta Meus aqui à cumprimentos pela banca. apresentação. Agradeço mesmo. Vou fazer aqui mais uma pesquisa à banca, porque o artigo 33 do Conversas Filosóficas, a linha 3, não permite que o irmão faça a pergunta duas vezes. Eu faço interação duas vezes. Eu pergunto ao nosso irmão terrível se ele permite o irmão Cid falar novamente. Como se trata de um irmão que é cientista, e nós estamos aqui em uma conversa filosófica exatamente em um grau de conhecimento de maçonologia e científico, então eu permito sim. Consultando a banca julgadora, meu querido irmão Cídio, foi concedido o direito de você falar novamente. Obrigado, senhores. Lembrando que a lógica na filosofia helenística era importante, porque ela colocava ordem nas coisas. É muito importante a E é lógica. de onde veio o Trivium, né? Faz parte das 7 artes liberais, né? A Exato. lógica está lá. Duas coisas: Phronesis, prudência ética, sabedoria moral, inteligência razoável ou sensatez. O verbo phroneu significa ter a faculdade para pensar e sentir, isto é, para viver, estar no bom senso, estar no pleno uso da razão, em oposição à insensatez e à loucura. Ser sábio e prudente, ser sensato, ter bons sentimentos, ter sentimentos nobres e elevados. Para Aristóteles, é a mais alta qualidade moral própria do sábio. Sobre a provocação entre se a questão ética, se tem valores universais ou não. No contexto kantiano, influenciado pelo estoicismo, as escolas estoicas tiveram um tipo de racionalismo acerca da existência. São escolas que se desenvolvem num período imperial, em termos de geopolítica e realidade social. E a tendência destas escolas foram retirar do horizonte questões de transcendência. Isso não foi expurgado, porque o platonismo, o neoplatonismo e o pitagorismo continuaram existindo, mas as três escolas, cínica, estoica e epicurista do período helenístico, tiveram essa característica de expurgar essa questão do transcendente. Nesta chave que o Kant desenvolve, sobretudo na chave dele do pietismo, esse é um ponto de contato entre o Kant e o pensamento de Kant e o estoicismo, ele procura fundamentar o valor numa razão universal, que para mim é Isso. muito frágil, Também. O valor é transitório entre culturas e entre períodos históricos. Uhum. Podemos ter uma percepção de que ele é universal, essa percepção se mostrou muito problemática. Não é universal o valor, é situado. Ainda que esse situado ele tem uma intricada jogada que o situado pode mostrar o universal, que é uma historinha do Hegel. O verdadeiramente particular é universal. Mas isso é uma outra conversa. Obrigado. Agradeço, mano. Agradeço porque justamente eu estou agora no debate com o Hegel, né? Porque eu sempre estudo. Bom, deixa o irmão Vanderlei conduzir, perdão. Não, podeis completar mesmo. Você tem 1 minuto para fazer suas Então, considerações. eu, durante alguns anos, fundamentei muito dos meus estudos no Kant, né? E aí, até recentemente, eu cheguei nesse ponto que o irmão citou ali, né? Que não vou dizer que é uma falha crítica de Kant, não. Você consegue ir muito longe com Kant, né? Mas o Hegel, ele traz um debate que eu ainda estou me aprofundando. Não posso falar muito de Hegel ainda, porque eu não entendo. Certamente o irmão Cid deve conhecer bem e tal, mas vou me aprofundar ainda mais, porque para tentar entender de que maneira ele pode complementar as ideias de Kant, né? Porque realmente Kant chega no momento que ele falha rudemente. Mas são poucos casos, pouquíssimos casos. Muito obrigado, meus irmãos. O irmão Luiz Fábio, ele pede para fazer uso da palavra, ele não está conseguindo levantar a mão, e eu gostaria de registrar aqui, irmão Brandão, que você abriu uma jurisprudência, e temos um irmão que já fez uso da palavra que pediu também.
Eu peço para que você faça o seu julgamento aí daqui a pouco, depois que o nosso irmão Luiz Fábio, que deseja fazer uso da palavra. Irmão Luiz Fábio, você está nos ouvindo? Boa noite, meus irmãos. Estão me ouvindo todos? Sim, podeis falar. Boa noite a todos. Em especial nosso querido irmão Luciano Galina. Sou membro da augusta e respeitável Loja Simbólica, irmão Frei Caneca, número 25, aqui do Oriente Recife. Loja que teve o prazer de dar a luz ao nosso irmão Luciano. E agora, sim, eu não quero me aprofundar aí nos estudos do irmão Luciano, e sim falar só do exemplo. O tema proposto, e quando o nosso irmão colocou aqui no nosso grupo, que ele ainda faz parte do nosso grupo aqui do WhatsApp, faz parte da nossa loja, o exemplo arrasta, tá certo? E assim, eu conheço ele como pai, conheço os filhos, e tudo que ele falou, tudo que ele explanou aqui pra gente, tem muito mais valor quando a gente conhece e reconhece que esses valores são aplicados em casa. Então, só deixar meu abraço aí fraterno para o nosso irmão Luciano e a todos os irmãos. E parabéns, meu irmão. Você, como sempre, aí trazendo para a gente grandes ensinamentos. Um abraço, boa noite a todos. Obrigado pela participação, irmão Luiz Fábio. Irmão Luciano Galino, podeis fazer uso da palavra. Trazendo aí no modelo lá de Kant, né, a parte dos entendimentos, né, eu tive a oportunidade, aconteceram várias questões, né, vários irmãos que estariam com uma antiguidade maior que a minha lá na loja, saíram da loja, e em função disso, muito rapidamente, a loja me designou como o venerável mestre, né, e nos primeiros 6 meses eu tive muita dificuldade. E vocês vejam, mas o irmão entende de Kant, o irmão não sei o que lá, eu não sei o que. No nosso irmão Luiz Fábio aí, eu virei para ele e falei assim, meu irmão, o que está acontecendo? O que eu faço? Ele faça isso, faça aquilo outro, porque ele já havia sido venerável mestre e tudo, era o orador da loja que eu escolhi para que fosse, né? E a partir das orientações que ele me passou, nós fomos, concluímos a gestão da loja lá. Então, ampliar o entendimento sempre é importante, independente de onde venham, ouça a palavra da pessoa que quer te dizer alguma coisa com o coração. Obrigado, meus irmãos, pela participação. Eu pergunto ao nosso irmão Brandão se ele já fez o julgamento do pedido do irmão Robson. Irmão Brandão? Microfone fechado? Já sim, meu irmão. Ele tem 1 minuto para fazer a comentário. Muito obrigado. Irmão Robson, tens a palavra. Irmão Vanderlei, eu quero te pedir desculpa que eu confundi seu nome. É Vanderlei. Me perdoa, meu irmão. Com relação à pergunta do irmão Eleutério sobre valores universal, eu vou pontuar duas situações. O valor universal interno do seu ego, a partir do momento que você consegue realizar algo que você tem tanta condição de realizar e consegue realizar com o seu valor, chegar ao valor do produto. Isso é algo gratificante, e exaltação de um mestre maçom se dá por esse sentido. Quando a gente consegue realizar algo que é um valor interno, um valor universal próprio, e você consegue realizá-lo. E existe o valor universal, que é de um produto, que às vezes a pessoa não tem condição de comprar, mas por necessidade, ela compra. Pode não ser o valor, pode não ser aquele produto que ela gostaria que comprasse, mas ela, na necessidade, comprou não o melhor, mas comprou aquilo, dentro da sua lógica. Não sei se eu consegui ser bem claro com relação a esses dois valores, moral e universal. Antes de passar a palavra ao nosso irmão Luciano, eu gostaria de dizer que o STF acaba de se reunir aqui, tá? O Supremo Tribunal Fraternal, e está questionando aqui o nosso juiz Brandão por que houve uma distinção entre 3 minutos para o irmão que repetiu a pergunta, Mocídio, e apenas 1 minuto do irmão Robson. Depois nós vamos levar isso aí para uma sindicância. Podeis fazer uso da palavra, irmão Luciano?
Então, meu irmão Robson, é interessantíssima a sua colocação, né? O próprio Kant, ele fala no imperativo categórico o seguinte, age de maneira tal que a tua máxima, e aí máxima, entenda, máxima é a expressão do valor próprio, né? É a forma como você percebe o valor. É isso que ele chama de máxima. Entenda a máxima assim. Age de maneira que a tua máxima possa se transformar em lei universal, né? E foi como o irmão comentou aí, né? Que é quando há um construto interno de valor e esse valor ele agrega à sociedade de alguma maneira, de maneira universal, né? E isso é importantíssimo. Mas é legal que é justamente nesse ponto que Kant é pego por Hegel, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito, não. Mas eu vejo valor de maneira geral nesse pensamento, mas ele tem reflexão por trás dele ainda. Muito obrigado. O STF, Supremo Tribunal Fraternal, ele acaba de absolver o nosso irmão Brandão, mas disse que ele não pode mais incorrer no mesmo erro. Meus irmãos, nós estamos partindo aqui para um encerramento. Antes, porém, eu gostaria de ouvir aqui o nosso irmão José Soares, se ele deseja fazer uso da palavra, quer mandar algum recado para a nossa loja Luz e Conhecimento. Tem Ele uma está pessoa presente que aí? pediu Presidente, no chat aqui, eu não sei se ele já falou, o Luiz Fábio, tá? Já falou, já falou, já falou. só agradecer mesmo o convite e parabenizar pela excelente palestra e esperar a próxima, em agosto, a gente estar aqui outra vez e convidar os irmãos para a palestra de amanhã. Amanhã vai ser também a 70ª palestra da Luiz Lux in Tenebris. Muito obrigado, meu irmão. Boa noite. Tudo de bom. Muito obrigado, meu querido irmão José Soares, o aniversariante do mês. Eu Obrigado, gostaria irmão. de saber, deixa eu ver, que minha tela aqui está reduzida. Aqui, deixa eu ver. Irmão José Ayrton, deseja fazer uso da palavra? Meu querido irmão Vanderlei, eu estou meio capenga aqui, mas eu queria parabenizar o nosso irmão Luciano e também a iniciativa da academia em trazer assuntos tão relevantes para o embasamento dos nossos conhecimentos. Muito obrigado pela oportunidade e a distinção. Obrigado, meu querido. Bom, antes de passar a palavra para o nosso presidente da seccional Ariquemes, eu vou devolver aqui a palavra ao nosso irmão Luciano Galindo, ao tempo em que já agradeço imensamente ao seu esforço por estar presente aqui, por ter compartilhado conosco preciosos conhecimentos e podeis ficar à vontade, livre de tempo, para que você possa fazer as suas considerações finais. Presidente, meus irmãos, quando teve a última conversa filosófica, eu chamei o nosso irmão Vanderlei no privado do WhatsApp, né? E propus, né? Eu tenho uma exposição oral lá no quartel sobre valores militares, que trata dos valores da caserna e tudo. Eu posso fazer um paralelo para a conversa filosófica com relação aos valores maçônicos. Aí ele falou assim, não, meu irmão, faça o seguinte, fale sobre o tema princípios e valores. Eu falei, caramba, legal, gostei do tema. Aí elaborei algo totalmente diferente. A minha exposição lá no quartel não tem nada a ver com isso aí que nós apresentamos. De fato, a gente aborda lá os valores, né? Qual a interpretação dos valores, de que maneira eles podem afetar as nossas vidas. Eu falei assim, não, vamos trazer um raciocínio que leve ao irmão a analisar o valor que ele quer agregar, identificar o princípio que leva aquele valor e depois eleger aquelas ações que ele vai praticar no dia a dia, por meio de uma anotaçãozinha, um alertazinho no celular, aplicativos de hábito. Pesquisem, os irmãos que se interessarem, aplicativos de hábito, bota assim, hábito. Tem um monte de aplicativo de hábito, ele ajuda a desenvolver hábitos, né? Mas se você chegar num aplicativo de hábito sem um método por trás, você não vai otimizar o seu desempenho, né? Mas a partir de uma reflexão dessa, que não é minha, né? Eu estou só trazendo para a gente aqui, com certeza a gente vai poder estabelecer aqueles valores que vão agregar às nossas famílias, ao nosso Deus, ao,
a maçonaria, a sociedade, e aí a partir dali a gente buscar aquilo que é objetivo, o princípio que vai fundamentar. No caso da maçonaria, os nossos rituais, no caso da nossa religião, os nossos livros sagrados, no caso da nossa família, aquilo que a gente identifica nos familiares que trazem alegria para ele, por exemplo, vai ter irmão cuja a cunhada gosta de cinema, mas vai ter irmão que a cunhada gosta de correr. E aí você vai ter que partir do princípio que ela gosta daquilo para poder alegrá-la. Se você fizer algo diferente, você vai se alegrar, mas não alegrar a cunhada e o sobrinho, né, e tudo. E na nossa maçonaria, são os nossos rituais. É ali que estão os princípios. Não temos que inventar nada. Eles estão lá. É só nós lermos os princípios, identificarmos os valores, que são as virtudes que nós estudamos, né? E também domar os nossos vícios, né? Não só buscar virtudes, também domar os nossos vícios. E as ações praticar no dia a dia, né? Quanto à fraternidade, já que ninguém se aventurou, eu entendo que nós temos que partir do princípio de que aquele irmão que nós reconhecemos que é nosso irmão, ele merece a nossa fraternidade. E se ele merece a nossa fraternidade, nós temos que agir como irmãos. Aqui eu não estou querendo ser melhor do que o outro, não. Mas Luiz Fábio está aí e ele vai se lembrar muito bem num dia que ele pegou o celular depois da nossa reunião, lá em Recife, e ele falou assim, eu falei para ele assim, o que que tá fazendo? Ele, não, estou pedindo um Uber. Eu desliga esse Uber aí, eu vou te levar lá. Ele, não, eu moro em Olinda, e eu moro em Boa Viagem, eu morava em Boa Viagem, né? E ele em Olinda. Eu falei, eu te levo lá, rapaz, vai batendo papo, tudo. E fomos batendo papo, deixei o irmão em Olinda e tal. Quando eu cheguei em casa, mandei um zap, ó, tudo bem, tô aqui em casa e tal. Eu entendo que isso é lembrando do diamante da fraternidade, né? Que nós não conseguimos tocar a fraternidade enquanto diamante metafísico, nós não conseguimos tocar. Mas uma das facetas, eu entendo que é levar o irmão depois do ágape, tarde, na casa dele, em Olinda, e depois eu retornar para minha casa. Não estou dizendo que isso é regra, mas para mim é assim. Eu acho que é assim. E eu tenho certeza que ele viu fraternidade naquele meu gesto, né? Que nós possamos refletir sobre isso tudo aí e importar para nossas vidas aquilo que importe para nós, né? Tá bom? Acho que é essa a mensagem, irmão Vanderlei. Mais uma vez, muito obrigado, meu querido irmão Luciano. Com a palavra, o nosso presidente da Seccionária Games, Moisés Antônio Machado. Gratidão. Eu vou compartilhar mais uma vez aqui a frase que teve alguém que pediu para que fosse colocada novamente. Essa frase aqui: o homem instruído tem sempre a riqueza em si. Essa é a divisa da nossa academia, né? O homem instruído tem sempre a riqueza em si. E quero também aproveitar nesse momento para convidar, já foi falado, né, pelo nosso irmão José Soares, eu vou mostrar aqui a imagem agora do convite. Nós estamos aí nos aproximando do nosso 4º ano de fundação da nossa loja virtual Lux in Tenebris, número 47. No dia 25 de setembro, nós vamos ter um aniversário da loja, e amanhã vai ser a nossa 100ª reunião. Vai ser a 100ª reunião e a 98ª palestra. Porque as 2 primeiras reuniões nossas não tivemos palestra, que foram preparatórias, instalação e fundação, né? E aí nós vamos chegar na 100ª reunião e daqui 2 palestras nós vamos chegar na 100ª palestra. Então, isso já é uma história que está sendo construída e que ela tem uma continuidade, haverá uma continuidade, né? Nós vamos agora, no dia 25, que é o nosso aniversário, não sei se a sessão, a nossa reunião, vai ser exatamente no dia 25, mas na data mais próxima do dia 25 de setembro, nós pretendemos fazer uma sessão alusiva ao nosso aniversário de 4 anos, na ocasião em que nós vamos fazer o lançamento oficial do nosso site. E está ficando muito bonito. O nosso irmão Vanderlei Coelho está construindo esse site para a nossa loja virtual. Já construiu o site da Academia Maçônica Virtual Brasileira de Letras, né?
e agora está realizando esse trabalho que está ficando muito bom, e aonde os nossos membros da loja virtual poderão ter aí um banco de informações, de artigos, de acesso às nossas reuniões, de biblioteca. Vai ter muitas funcionalidades diferentes no nosso site, né? E aí não vai, ainda vai ser concluído, tá? Está em fase de construção e tudo, mas já fica aí como é que podemos dizer, o spoiler, né, desse trabalho que está sendo realizado aí pelo nosso irmão Vanderlei. E parabenizar o nosso irmão Luciano Galindo por ter trazido aí um tema de uma forma tão sofisticada para que a gente possa burilar um pouco a nossa mente e sair um pouco mais inteligente no dia de hoje. Muito grato. Parabéns à academia por mais esse dia. Obrigado, meu presidente da Seccionary Games, irmão Saltônio Machado. Eu não vou consultar dessa vez o nosso irmão Terrível, porque, segundo o artigo 34, a linha 1 de nosso estatuto aqui do Conversas Filosóficas, o palestrante ele tem o direito de falar novamente. Obrigado, meu irmão. Rapidamente, só para registrar aqui, a honra, a grande honra que eu tenho de ter recebido esse diploma do nosso irmão Altônio. Eu conheci o irmão Altônio na fundação da Lux Intendibus. Hoje eu tenho a numeração de membro correspondente, mas não membro correspondente fundador, porque no dia da primeira reunião eu assisti, mas não preenchi a presença, né? E aí não ficou registrado. Aí, na semana seguinte eu fiz a presença lá e me cadastrei, e aí sou membro correspondente da loja. Foram 4 anos aí, lógico que eu não assisti todas, né? Mas muitas delas assistimos juntos aí. É uma honra. Irmãos Autor é uma pessoa de uma sabedoria fora de série, um controle emocional impecável. Sério, ele tá rindo, mas ele sabe o que é. É uma pessoa que eu nunca vi se exaltar. Às vezes a gente se mete uns debates lá no nosso grupo, né? Mas ele tá sempre apaziguando todo mundo. Pô, Exaltônio, é uma honra muito grande toda vez que você me chama de irmão, toda vez que você me reconhece como irmão, então é uma honra muito grande. E eu posso te chamar também, além de irmão, posso te considerar um grande amigo, viu? Muito Bom, grato. como o nosso artigo 35 não permite a réplica depois desse momento, mas depois que nós encerrarmos nosso trabalho, o irmão Antônio vai poder falar, que daqui a pouco eu tenho que sair, né? Tudo bem. Meus irmãos, nós estamos partindo aqui para um encerramento e eu gostaria de chancelar o que o nosso irmão Luciano falou. Aqui na grande loja, o grão-mestre tem um título de sereníssimo, né? E é um título que é dado por aquele que foi votado para o cargo. Mas eu comungo do pensamento do irmão Luciano e intitulo o irmão Isaldônio, apesar de não ser grão-mestre, como sereníssimo. É um irmão muito sábio, um irmão muito sereno mesmo, e com certeza eu aprendo muito com ele. É uma honra, um prazer, um privilégio tê-lo conosco na Academia Maçônica de Letras, na Academia Virtual Brasileira de Letras também, e com certeza eu sempre o tenho como fonte de pesquisa. Inclusive, no site da Lux in Tenebris, ele vai disponibilizar o seu livro em formato digital, com preço de ocasião, tá? Os irmãos logo, logo poderão adquirir o seu rico e vasto conhecimento sobre o rito de York e por um preço bem acessível. Os irmãos poderão, além de adquirir uma obra sensacional que eu já li, poderão ainda ajudar a Lux in Tenebris, né, com os seus projetos sociais, na manutenção da loja e tudo tal, porque ele vai reservar parte do lucro da venda do livro em formato digital para a Lux in Tenebris. Uma ação muito nobre de sua parte, e com certeza isso lhe torna ainda mais sereno e sábio. Meus irmãos, meus eminentes acadêmicos, muito obrigado pela presença de todos. Mais uma vez, eu agradeço ao irmão Luciano por ter trazido importantes conhecimentos e os irmãos compreenderam aí o formato do Conversas Filosóficas, né? É um momento em que o expositor traz um tema, faz uma provocação e ele ao final fez uma provocação a respeito da fraternidade. Eu li um texto há algum tempo atrás, não me recordo o autor, que dizia o seguinte: um maçom, ele estava seguindo pela estrada e o carro dele quebrou. E ele
ao finalzinho da estrada, ele viu uma luz acesa e foi lá, né, nessa casa e tudo tal, e ele se encontrou com uma pessoa, parecia um lorde, aquela pessoa, sabe, íntegra, com uma fisionomia de serenidade, né, de educação e tudo e tal, e ele pediu ajuda para essa pessoa. E essa pessoa foi lá e o ajudou. No dia seguinte, eles se encontraram no restaurante dessa pessoa que ele ajudou. E ele percebeu no ambiente que tinha muitos símbolos maçônicos, aquela coisa toda, e foi lá e cumprimentou ele, e ele respondeu como maçom. E aí, essa pessoa que foi ajudada, que estava com o carro quebrado, perguntou: Você me ajudou porque você é maçom? E ele respondeu: Não, eu lhe ajudei porque eu sou maçom. Então, ou seja, ele teria ajudado independentemente de saber que o outro era maçom, mas ele ajudou porque era um irmão da espécie humana. Então, isso reflete muito essa questão. E eu sempre digo que a maçonaria, ela mudou e vem mudando ao longo dos séculos. Ela não nasceu nesse formato que nós a conhecemos hoje, mas certamente os seus princípios, que é aquilo que vem primeiro, mesmo que não sejam universais, como foi abordado pelo nosso mestre dos mestres, Moelotério Nicolau, mas são raízes que fincaram o alicerce da maçonaria e fez com que nós chegássemos até aqui. É possível que daqui a 10, 20, 50, 100 anos a maçonaria ainda venha a se transformar, mas também o nosso irmão Thomas Jefferson, ele disse que a maçonaria ela não precisa se adaptar aos tempos, ela mantém a sua forma desde tempos imemoriais. Então, a sociedade muda, mas ela deve se manter. Então, isso, para mim, né, são princípios inalienáveis, imutáveis, que nós devemos estar sempre em observância. Mudam-se os tempos, mudam-se os seus diretores, mas acredito que seus princípios devam ser imutáveis, seus valores precisam estar enraigados para que a gente possa realmente aprender com tudo aquilo que a maçonaria tem nos prodigalizado ao longo da sua existência. Dito isso, meus irmãos, eu agradeço a todos a presença de todos e que Deus, o grande arquiteto do universo, nos abençoe, nos ilumine, nos guarde e nos proteja. Declaro encerrado Conversas Filosóficas deste sábado, 6 de julho de 2024. Nós vamos encerrar aqui a gravação.